Bom, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, galera. Tudo bem? Então a gente vai começar hoje uma matéria nova aí. Hoje, segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Professor Jackson, vocês já me conhecem pessoalmente, a gente já trabalhou junto. Então hoje eu executo aí uma atuação no mercado de projetista, desenvolvimento aí de alguns produtos plásticos, desde 2009 aí na mesma empresa. Está indo aí para 11 anos já. Então a gente trabalha lá com moldes de injeção, moldes de sopro, de termoformagem, rotomoldagem, tudo envolvendo área de plástico e jardinagem, né? Então eu trabalho como projetista, então sempre apoiando aí o pessoal na parte de manutenção de máquinas, equipamentos. Ah, quebrou uma peça, a gente vai lá, desenha, projeta. Ah, tem que fazer uma melhoria, a gente vai lá, auxilia, né, a galera. Então a gente faz um projetinho lá, passa para usinagem CNC ou convencional normalmente, e eles executam e a gente dá uma melhorada aí no que tem que ser melhorado e assim por diante. Então lá. Aí tem alguns cursinhos que eu fiz no Senai, um negocinho básico aí só para encher linguiça, beleza? Então, para a gente trabalhar com torno CNC, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que vocês não vão ser torneiros CNC, né? Logicamente, se alguém quiser seguir na área, nada contra, mas vocês estão fazendo curso técnico justamente para serem técnicos e para consertar esse tipo de equipamento. Então, para vocês trabalhar na área de técnico em eletromecânica, que seria tanto na parte mecânica como na parte elétrica, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mostrar da onde veio, como que surgiu, um histórico aí, quais foram as mudanças que aconteceram durante o tempo, né? Então eu vou apresentar assim hoje, como é o primeiro dia, alguma coisa bem básica, bem tranquilo assim, de onde veio, como que ele foi evoluindo com o passar dos anos, quais as derivações que esse equipamento sofreu. Hoje, predominantemente aí no mercado existem vários tipos. Vocês às vezes têm um objeto na mão que foi feito por um torno, um determinado tipo de torno que vocês nem conhecem, né? Mas existe. Então, assim, vou estar demonstrando para vocês aí que existem alguns tipos de torno que fazem alguns determinados tipos de serviço que às vezes vocês imaginam que seja de uma outra determinada forma. Então, vamos passando aí. Vou mostrar para vocês como que é que ele foi evoluindo. Então, o que é? O que é um torno? O torno ele é uma máquina que permite, essa máquina permite usinar peças geometricamente redondas, porque ela é uma peça que gira, né? Então não tem como, lógico que você até tem como, né? Eu estou falando aqui do torno convencional, até tem como você fazer alguns outros tipos de usinagem, de peças oblongadas, né? Que você consegue deslocar, fazer alguma coisa meio diferenciada. Mas normalmente, na maioria das vezes, praticamente 99%, as peças que são usinadas no torno têm um formato cilíndrico, certo? Essa usinagem é cilíndrica. A peça pode ser quadrada. Por quê? Porque o torno pode ter de 3 ou 4 castanhas. Então, normalmente uma peça redonda, ela é presa na placa do torno, isso que eu estou falando no convencional, ou também um torno CNC, pode ter tanto 3 como 4 castanhas. Essas castanhas são o que fixa a peça na placa para fazer com que essa peça fique presa e a gente consiga fazer a usinagem. Então a peça sendo redonda, se você vai usinar por dentro, você vai fazer um furo redondo, e se for usinar por fora, você vai fazer um desbaste redondo, circular. Se a peça for quadrada, presa numa placa de 4 castanhas, então a peça é quadrada. Se você usinar por fora, você vai deixar ela arredondada. E se você usinar por dentro, você vai fazer um furo redondo ou circular, beleza? Então aqui lendo o que está escrito no nosso slide, então essas máquinas ferramentas operam fazendo girar essa peça, presa no cabeçote ou placa, né, de 3 ou 4 castanhas, e está tendo as castanhas individuais ou fixada. Então assim, essa castanha ela tem uma rosca interna que faz essas castanhas, essa placa no caso, teria essas castanhas dimensionadas e distribuídas para que você girasse a sua chave
Elas têm as posições 1, 2 e 3, né? As castanhas na placa. Elas podem ser, assim, digamos, sincronizadas por uma rosca interna, que é no caso, normalmente, de todos os tornos convencionais, ou elas podem ter as castanhas separadas, que é no caso do 4 castanhas, que você pode centralizar a peça apertando castanha por castanha. Quando você gira a tua chave no convencional, a chave da placa, num torno convencional, numa placa de 3 castanhas, as 3 castanhas elas se deslocam, abrindo ou fechando, sincronizadas por uma rosca na parte interna, e elas se deslocam 120 graus uma da outra, né? No sentido de abrir ou de fechar, todas ao mesmo tempo com a mesma distância. Já no torno de 4 castanhas, você pode apertar uma castanha de cada vez. Então você tem que fazer um zeramento dessa peça. Beleza? Então, os tornos evoluíram de início lá, bem remoto, assim, bem antigo, assim, eles vieram do torno de vara. Então, como que funciona? O torno de vara era realmente um pedaço de madeira em que eles passavam um barbante, um cordão, alguma coisa assim ao redor de um dispositivo que fizesse girar e pressionava-se com o pé e então essa vara fazia com que houvesse o desenrolar desse barbante. Então eles só utilizavam o corte quando eles pisavam ou quando tiravam o pé desse dispositivo, dessa alavanca. Então quando eles pisavam, eles faziam esse barbante girar num sentido e a vara tracionava fazendo desenrolar e fazia girar no outro sentido. Então eles faziam o quê? Pisavam, faziam com que o objeto girasse em um sentido e colocavam a ferramenta para fazer o corte. Quando eles tiravam o pé, a vara puxava o barbante ou a corda no sentido oposto, fazendo girar no sentido inverso. Então eles passavam o dia inteiro pisando numa alavanca, fazendo com que a peça girasse no sentido horário e anti-horário. Beleza? Depois, com o tempo, eles foram desenvolvendo aí com a tecnologia, vocês podem ver, parecido com máquina de costura, daquelas máquinas de costura convencionais. Então, essa máquina de costura convencional já é um pouco mais avançada, porque ela gira em um único sentido, tanto horário quanto anti-horário, dependendo do quando você começar a fazer o giro. Porque você pode fazer girar em um sentido ou no outro. Entenderam? Então, aí eles evoluíram, né? Então, eles evoluíram do torno de vara para o torno de giro aqui, ó. Já era com uma alavanca, um negócio mais evoluído, mas ainda o serviço era muito braçal e manual. Então essa máquina hoje em dia ela é utilizada na fabricação de peças de diversos materiais. Naquela época eles utilizavam para usinar madeira, usinar alguns outros tipos de objetos, aí, de outro tipo de cerâmica, de argila. Hoje não, hoje já é outro tipo de material, já é algum material mais usinável, como por exemplo o 1045, que é um aço, o 1020, entenderam? Então ela é uma máquina utilizada na fabricação de diversos tipos de materiais, plásticos, madeiras, etc., através da movimentação mecânica de um conjunto de ferramentas de trabalho. Então não é mais só um pedal ou simplesmente um dispositivo que você faz girar e uma ferramenta e um objeto girante. Hoje você já tem todo um conjunto. Você já tem uma caixa de Norton, por exemplo, com todas as marchas engrenadas aqui. Você consegue engatar uma marcha de rosca, um passo de rosca. Você tem todo um dispositivo mecânico aqui, todo automatizado, né? Automatizado que eu falo é que ele consegue fazer avanços e regulagens aqui. Não é automatizado, o operador que faz a engrenação mecânica disso aqui. Certo? Então o torno mecânico ele é uma máquina bastante versátil, utilizada na confecção ou acabamento em peças dos mais diversos tipos e formas. Então vocês podem ver aí na imagem que a gente tem uma peça no bruto e temos a mesma peça depois. Então o que eles fizeram? Usinaram, desbastaram, furaram, fizeram todo um desbaste aí, começaram a lixar,
lixaram com uma lixa um pouco mais grossa, depois começaram a lixar novamente com a lixa um pouco mais fina e foram dando sequência na usinagem, né? Que lixar também é uma usinagem. Então eles foram lixando, lixando, lixando até que ela ficasse espelhada. Então a gente tem uma seta aí dizendo do antes e do depois, beleza? O torno ele pode fazer execução com o maior número de obras que qualquer outro tipo de equipamento, considerando a extrema utilidade na civilização moderna, porque dele derivam muitos outros tipos de equipamentos que a gente vai ver agora para frente. Então vocês podem estar vendo aí que tem uma espécie de uma rosca, né? Uma rosca trapezoidal. Por que trapezoidal? Porque ela é uma rosca angular e ela tem o formato de um trapézio, que é um ângulo igual dos dois lados, mas é uma rosca semi-retangular, digamos assim. É um trapézio, uma inclinação da rosca com o mesmo ângulo para os dois lados, ok? É um exemplo. Tá, então a gente sabe que o torno ele veio lá da Idade Média, do século XIX, foi evoluindo, então ele foi sendo melhorado mecanicamente e uma das partes importantes do torno mecânico, que eu estou falando até agora, é a caixa de recâmbio, que então transmite ali, ó, ele é responsável pela transmissão do movimento de rotação do motor elétrico até o cabeçote fixo. E daí, do cabeçote fixo para a caixa de Norton. Do caixa de Norton, então, é montada, né? Ela é montada para fazer o engrenamento dos passes de rosca, velocidades de avanço, qual é a velocidade que a ferramenta vai se deslocar, qual a velocidade de giro da placa e assim por diante. Então essa caixa de Norton aí que a gente está falando é a caixa onde ficam os engrenamentos das engrenagens, né? Então ela fica sendo lubrificada, ela tem um sistema de autolubrificação enquanto ela está ligada, como se fosse um pescador. Então esse pescador faz com que bombeie o óleo lubrificante da parte inferior para a parte superior. Esse óleo vai deslizar por dentro de algumas canaletas e vai pingar exatamente alguns determinados pontos específicos para que haja lubrificação durante o movimento de giro dessas partes mecânicas, no caso, né? Uma parte muito essencial que vocês estão vendo aí, que é a parte da estrutura principal inferior. Essa estrutura é toda de ferro fundido, é um ferro fundido nodular, é um ferro fundido específico para máquinas ferramentas, né? E é a parte que dá sustentação dos equipamentos. Então, esse tipo aí de peça que vocês estão vendo é o barramento. Então ele é ligado diretamente com a estrutura inferior da máquina. Ele faz parte da parte inferior da estrutura da máquina. Essa parte aí é a parte do barramento e esse barramento ele é retificado. Ele é como se fosse uma guia retificada com uma medida exata e com o tempo ele vai desgastando. Então você vai ter que ir fazendo manutenções. Provavelmente quem for trabalhar na área de técnico eletromecânico de manutenções de máquinas, equipamentos, na parte de usinagem, existem algumas empresas que fazem retrofit. Retrofit é o quê? Pegar esses equipamentos que já estão todos desgastados e fazer uma manutenção, retificar esses barramentos e deixar eles zero bala de novo. Ficar como se fosse novo, certo? Então aqui a gente tem mais uma parte que é muito essencial dentro do torno convencional, a gente está falando até agora, né? Ele é formado pela mesa do carro transversal, carro superior e porta-ferramentas. O avanço do carro pode ser automático ou programado. Então você pode girar essa manivela que a gente está vendo aqui. Esse giro dessa manivela pode ser manual ou pode ser automática. Aqui a gente está vendo uma alavanca mais abaixo. Essa alavanca é onde você engata o avanço por volta da placa no carro, ou você pode engatar o passo de rosca, beleza? Essa parte que a gente está vendo aqui também tem um avanço automático que também é controlado por algumas engrenagens que ficam nesse carro principal. Aqui a gente está vendo mais explodido, né? Digamos assim.
Temos o carro superior, carro transversal, porta-ferramentas, que é a torre, o carro principal aqui, que é todo o conjunto, e assim por diante. As guias prismáticas que vocês estão vendo aqui são aquelas guias em que eu disse que são ligadas com a estrutura do equipamento, com a estrutura da base do equipamento. Esse é o carro superior. Esse carro superior, ele suporta o quê? Suporta a torre, digamos assim. Aqui é onde você fixa as suas ferramentas. Você consegue posicioná-las em ponto de corte e você consegue girar esse carro superior aqui para conseguir fazer usinagens em ângulos. Então, a sua usinagem, você consegue inclinar esse carro e fazer usinagem em ângulo utilizando essa manivela. Porta-ferramentas. Ele também é chamado de torre. É o local onde são fixadas as ferramentas que serão usadas para usinagem. Então, a gente vai afiar ali, por exemplo, um bedame, ou um bits, alguma coisa assim. E ele vai ser fixado nesse porta-ferramentas. E esse porta-ferramentas é o que vai fixar a ferramenta no ponto dela. Então aperta esses 3 parafusos aqui, pode ser Allen, pode ser algum outro tipo, para fixar a ferramenta. Torno vertical. Ele costuma ser utilizado para trabalhar com peças de um diâmetro um pouco maior, que não tem como você prender numa placa de 3 ou 4 castanhas no torno convencional. Existem alguns tornos aí que tem verticais que tem um diâmetro de placa de 5 metros. Então você consegue fazer uma usinagem aí com um diâmetro bem mais elevado. Torno revólver. O torno revólver nada mais é do que um equipamento que foi desenvolvido para fazer peças em grande escala, tipo quantidades, e peças pequenas, nada de peça grande. Então, essas peças pequenas, aqui a gente está vendo uma torre, ela é uma torre como se fosse uma torre gabaritada. Então você consegue prender aqui 6 ferramentas e consegue deixar elas já, digamos assim, pré-prontas para fazer um determinado tipo de usinagem em uma pequena peça. Então a tua peça é pequena, você tem uma quantidade grande, então você deixa elas presetadas, por exemplo, primeiro eu vou usar a ferramenta 1, aí você dá um tombo na torre e usa a ferramenta 2, dá um tombo na torre e usa a ferramenta 3, tudo em sequência. Então você fixa as suas ferramentas nessa torre, você consegue fazer um movimento rápido e essa alavanca aqui é uma alavanca de avanço rápido, então você consegue girar ela rapidamente. E o RPM dessas máquinas aqui é um tanto quanto elevado, então as peças pequenas você também consegue usinar com rapidez. Uma outra derivação do torno, que foi evoluindo com o passar do tempo, é o torno copiador. Então você consegue fixar uma peça na parte inferior e essa peça não gira, essa peça fica estacionada. Por exemplo, existem algumas camas nas casas da gente que tem lá um acabamento legal, bonito, bacana, mas a gente não sabe de onde que vem, como que eles fazem aquele tipo de madeira. Quando eu falo madeira, aquelas camas antigas, né? Não essas novas. Essas novas aí provavelmente é outro tipo de tecnologia. Mas o torno copiador você consegue fazer, por exemplo, quebrou aquela perna daquela cama antiga e agora como é que eu vou fazer uma nova? Você vai lá, arruma um pedaço de madeira, logicamente parecido, e pega e leva até um torno copiador, fixa lá e consegue fazer, digamos assim, essa mesma peça copiando exatamente as medidas da peça original para essa nova usinagem, digamos assim. Então esse é um torno para madeira. Aquele torno que a gente viu anterior pode ser para outros tipos digamos assim, materiais. Não precisa ser exatamente para madeira, pode ser para alumínio, pode ser para plástico, para outros tipos de materiais. O torno copiador. Agora o torno de madeira, ele é específico para madeira. Então, o torno de madeira, ele tem um contraponto e tem uma fixação. Normalmente quando você pega aí um copo de madeira, se você olhar no fundo, você vai ver umas marquinhas de fixação no torno de madeira. Ele tem uma espécie de garrinha que trava na madeira e um contraponto que você usina. Então, se vocês olharem aí, às vezes, em algum tipo de
de peça redonda que é feita de madeira meio nova, assim, que não seja tão antiga, provavelmente vocês vão ver uma marquinha no fundo que é de fixação nesse torno para madeira. Aqui a gente pode estar vendo então algumas ferramentas que eles utilizam para fazer essas usinagens nos tornos de madeira. Existem inúmeros tipos de ferramenta para usinar o torno de madeira. Com o desgaste eles têm que ir afiando, né? Normalmente isso acontece. E é para fazer diversos tipos. Às vezes você pega e encontra aí um copo lindo, bonito numa loja de madeira para fazer uma caipirona dentro, uma madeira bonita, trabalhada, e você não sabe como que ele foi feito. Então aqui é um exemplo de como ele pode ter sido usinado, esse copão. Torno de repuxo. Esse torno de repuxo, na maioria das vezes vocês já devem ter uma bacia, um pote, um copo, uma caneca, que pode ter sido desenvolvido nesse tipo de torno e vocês nem sabem. Então o torno de repuxo, ele nada mais é do que um equipamento que faz o quê? Ele segura na parte da placa, onde no caso deveria ser fixado a nossa peça que nós vamos usinar, ele segura uma matriz. Essa matriz nada mais é que o perfil interno do nosso produto final. Então vamos lá. Aqui a gente está vendo um aglomerado ou uma pilha de chapas lisas com um diâmetro. Então o que acontece? Eles colocam lá uma matriz. Essa matriz tem o perfil interno da peça que a gente precisa, por exemplo, pode ser um copo, pode ser algum tipo de suporte para a luminária, uma bacia, um pote, uma panela. Normalmente eles usam para fazer panela grande. Então assim, eles fazem o que? Eles colocam a chapa, colocam o contraponto para segurar essa chapa em relação à matriz, e depois eles ligam o torno para girar e eles vão empurrando essa chapa para ir pegando o formato interno dessa matriz. O produto interno vai ficar com o formato externo da matriz. E aí então eu estou mostrando para vocês um torno CNC. Ele tem movimentações controladas por um computador através de servomotores, o que fornece capacidade de usinar formas complexas com facilidade. Então, aí a gente já pulou de todos aqueles tornos que vieram evoluindo com o passar do tempo, né? Então a gente teve lá, começou com aquele torno de vara, depois a gente teve o outro torno, aí a gente foi para o torno convencional. Vamos lá, vamos voltar lá para trás. Ó. Então vamos dar um remember aí. Ó. Tem o torno de vara, depois a gente teve o torno convencional, tipo de usinagem que ele pode fazer, as variações que eles sofreram, né, as peças principais dele. A gente tem aí porta-ferramenta, foi evoluindo, torno revólver, torno copiador. Então ele foi vindo até chegar no torno CNC. Como vocês são técnicos em eletromecânica, vocês vão aprender a programar, mas vocês também têm que entender como que ele funciona. Então eu vou passar para vocês aqui um parecer mais ou menos de qual que é a lógica de funcionamento de um torno CNC. Vou tentar explicar para vocês como que ele funciona, qual que é a forma que ele consegue entender o trabalho que ele executa. Então, para ele usinar alguma coisa, como ele trabalha sozinho e não tem ninguém segurando uma alavanca para ele girar, no caso, é um programa que é executado dentro de um computador, a gente tem aqui que garantir a medida. Para você garantir essa medida, você tem uma régua graduada. O que é uma régua graduada? Essa régua graduada ela fica fixa na estrutura da máquina, enquanto essa parte que é móvel fica fixa onde se desloca. Então assim, dentro dessa régua graduada existe uma espécie de lâmina de vidro, e essa lâmina de vidro ela tem uma espécie de código de barra. Esse código de barra ele tem um espaçamento entre uma linha e outra igual à unidade de medida mais precisa que a máquina consegue ler. No caso do torno CNC, é terceira casa depois da vírgula, milésimos de milímetro.
Então, o espaço que tem entre um código e outro, digamos assim, teoricamente, entre uma linha e outra, é 1 milésimo. Então, quando a máquina se desloca, ela faz o quê? Ela envia um laser. Esse laser ele consegue medir a distância entre um ponto e outro enquanto ele está se deslocando, e ele sabe exatamente a distância que ele percorreu em relação ao movimento que a máquina executou. Essa é uma das alternativas que vocês podem encontrar na indústria. A segunda opção que normalmente eles estão construindo agora, que eles estão fabricando equipamento, é com encoder. O que é um encoder? Encoder é como se fosse uma régua graduada, só que a régua graduada ela lê em sentido linear, então é um deslocamento linear, certo? Então, enquanto você vai deslocando em um eixo, por exemplo, na horizontal, ele vai deslocando essa parte móvel e você vai tendo a leitura. Quando eu falo encoder, eu estou falando que é um movimento de giro. Então, aqui atrás, você pode estar vendo que temos o servomotor. Esse servomotor ele é controlado por um drive. Esse drive também não trabalha sozinho. Esse drive trabalha com uma CPU. Então a CPU conversa com o drive e o drive conversa com o encoder. O que é o encoder? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar mais para frente. Então vamos por partes. Esse aqui é um servomotor. Aqui a gente tem duas tomadas de alimentação. A tomada de leitura e interpretação do encoder e bobinamento, e a tomada de alimentação do motor. Beleza? Então, existem alguns cabos que são conectados no drive aqui, e esse drive é plugado no encoder e no motor por esses cabos. Provavelmente, muito que verdade que sim, que vocês vão ver esse tipo de tecnologia empregado nas máquinas e equipamentos nas indústrias quando vocês forem fazer manutenções. Se vocês verem um motor de passo, muito provavelmente vocês vão ver um drive, muito provavelmente vocês vão ver um servomotor e muito provavelmente vocês vão ver encoder ou régua graduada, né? Régua de precisão. Então esse servomotor ele é conectado a um fuso. Esse fuso é um fuso de precisão, é um fuso de esferas. Então vocês podem estar vendo aqui que a gente tem um encaixe aqui nessa ponteira desse fuso e o encaixe na ponta desse acoplamento. Então esse motor é fixo na estrutura da máquina. Essa conexão é fixada na ponta do fuso de esferas e a bucha rolamentada, a bucha de esferas no caso, é fixada na estrutura que vai se deslocar. Conforme o motor gira, faz com que esse fuso gire, empurrando essa bucha no sentido transversal, horizontal, vertical, aí depende do equipamento que você está fazendo manutenção. Então essas buchas aqui são de alta precisão, esses fusos também são de alta precisão, e esses motores com o encoder são de alta precisão. A lubrificação desse sistema ela pode ser feita com óleo ou com graxa, aí depende do fabricante do equipamento. Os alemãos, né, não sei como, eles gostam de utilizar graxa. O chinês já gosta de usar óleo. Normalmente no lado oposto ao acoplamento do servomotor existem um conjunto de rolamentos. Esses rolamentos são rolamentos de alta precisão. Então são rolamentos de esfera de dupla carreira. Então você tem duas carreiras de esferas de alta precisão e eles são fechados aos pares. Então você pode fechar o par em O. Vocês podem estar vendo que tem um ponto aqui em cima, que é o fechamento do rolamento. Aqui vocês estão vendo um V ou metade de um X. Então eles podem ser fechados em X, no caso de um contra o outro em X, ou pode estar fechando em O. Aí vai depender da configuração do equipamento que vocês estão lendo. É muito bom vocês prestarem atenção no manual de instruções lá do técnico, manual técnico da máquina. Lá no manual técnico vai estar dizendo, ó, esse rolamento é fechado em O
ou esse rolamento é fechado em X. E outra coisa muito interessante que vocês podem estar vendo aqui, ó, é esse pontinho. Tá vendo esse pontinho redondinho ali, ó? Ele não está exatamente no mesmo ponto que esse outro rolamento aqui, ó. Certo? Essa gravação que está aqui nesse rolamento, ela é feita a laser. Então existe um balanceamento desse rolamento. Esse rolamento ele é balanceado. Então eles colocam esse rolamento em um equipamento. Esse equipamento vai ler o balanceamento, vai fazer ele girar e vai dizer, opa, aqui é o ponto de equilíbrio desse rolamento. Então você tem que saber qual que é o ponto de equilíbrio de cada rolamento. Não adianta simplesmente você fechar em O. Pode ser que a parte de equilíbrio seja em um ponto diferenciado. Então aqui nesse rolamento, nesse caso, é nesse exato ponto. Nesse outro rolamento, nesse caso, é em outro determinado ponto. Beleza? Como que funciona o encoder? Se vocês olharem ali atrás, eu falei para vocês de encoder. Encoder é um dispositivo que fica preso na parte de trás do servomotor. Esse servomotor ele vai girar. Então esse movimento de giro vai funcionar como se fosse a régua graduada linear, só que na verdade aqui ele trabalha com um perímetro. Então é um giro, existem alguns sensores e conforme esse motor vai girando, ele vai enviando, recebendo e transmitindo sinais ópticos e ele vai vendo qual é a distância que esse motor percorreu em relação ao giro que ele deu. É assim que eles conseguem fazer um controle de distância de usinagem. Beleza? Então a gente já viu de onde veio o torno, a gente já viu que ele tem as variações lá, o torno mecânico, o torno de madeira, caixa de Norton, foi evoluindo, chegou no torno CNC, o torno CNC precisa de um servomotor, esse servomotor ele é controlado por um drive, esse drive ele é controlado por uma CPU, e essa CPU faz o quê? Ela faz como é que eu vou te explicar? Um controle de um plano cartesiano. Então você coloca lá, por exemplo, uma coordenada dentro do teu plano cartesiano, dentro da memória da tua máquina, e a tua máquina vai se deslocar até aquele determinado ponto que fica no espaço. Então a gente determina no equipamento, na máquina, qual que é o ponto zero, no caso aqui, a gente tem os 4 quadrantes, né? No caso que a gente vai trabalhar também. Então a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então a gente tem o ponto zero, que é o ponto de origem. E quando a gente desloca os eixos, nada mais é do que você está mandando a máquina se deslocar no espaço. Então ela se desloca no espaço e ela é controlada pela CPU e também é controlada pelo drive que manda o motor girar. O servomotor gira e ocorre um deslocamento no espaço. Espero que todo mundo tenha entendido isso aí. A gente vai reprisar dentro da sala de aula, muito provavelmente na segunda aula. Segunda aula presencial, no caso. Então aqui a gente está vendo os quadrantes. Quando a gente fala dessa linha vertical, quando eu estou falando em plano cartesiano, eu estou falando do eixo Y. Só que o que fica para a direita do eixo Y é o eixo X. Só que quando fica da linha de centro de Y para a direita, fica X positivo. Quando fica da linha para a esquerda, fica X negativo. Pode ver o sinal ali, ó, X negativo. Quando eu falo do eixo X na horizontal aqui, o que fica para cima é eixo Y, positivo. O que fica para baixo é eixo Y, negativo. Então, quando eu falo x mais y mais, eu estou falando do primeiro quadrante. X mais y mais. Quando eu falo x menos y mais, eu estou falando do segundo quadrante. Quando eu falo x menos y menos, eu estou falando do terceiro quadrante. X mais y menos, quarto quadrante. Isso nós vamos ver em centro de usinagem. Só que o torno CNC, ele não trabalha com x e y, ele trabalha com x e z. Z é um terceiro eixo. Então aqui você tem largura, comprimento, aqui você tem largura, comprimento e profundidade. Então você tem um
tridimensional. No centro de usinagem você trabalha com 3 eixos, X, Y e Z. Então aqui você consegue percorrer, vocês podem estar vendo que tem as graduações de distância. Essas graduações de distância é o que a CPU está lendo lá na régua ou no encoder e está falando, ó, a máquina está aqui, está nesse ponto, a máquina está nesse ponto, a máquina está nesse ponto. Então, ao tempo todo, ela está lendo onde ela está, qual o local no espaço em que a tua ferramenta está localizada. Aqui vocês podem ver mais um exemplo de plano cartesiano, né? Ponto zero, x mais y menos, x menos y mais. Então, x menos 5, y mais 3. X mais 4,5, y menos 3,5. E além do x, do y e do z, a gente ainda tem os outros 3 eixos, que são os eixos que giram ao redor desses caras. Então, por exemplo, se eu falar no eixo A, a gente vai estar falando do eixo A que gira ao redor de x. Se a gente falar do eixo B, a gente vai estar falando do eixo que gira ao redor de y. Se a gente falar do eixo C, vai ser o eixo que gira ao redor de Z. Então, no torno CNC, a gente vai estar trabalhando com o eixo Z, o eixo C e o eixo X. O eixo Z ele é tombado e o eixo C é o giro que o eixo Z faz. O eixo C ele vai girar e o eixo Z vai ser o giro que esse eixo vai estar dando. E o eixo X vai ser o que vai dar o nosso diâmetro. Aqui no caso é um exemplo em 3 dimensões, vocês podem estar vendo. Aqui está o eixo Z e aqui vai estar o eixo C, girando em torno do eixo Z. O eixo C girando em torno do eixo Z. E aqui é o eixo X, que vai nos dar os diâmetros da nossa peça. Então, quando nós falarmos de profundidade, vamos estar falando de Z menos. Vamos estar falando de profundidade, vamos estar falando de Z. Quando nós falamos de diâmetro, nós vamos estar falando do eixo X. Beleza? Então aqui a gente tem mais um exemplo de uma imagem que esse plano cartesiano que nós estamos vendo aqui foi tombado. Então esse plano cartesiano aqui foi tombado aqui, nessa imagem, e vocês podem estar vendo o eixo Z veio para esse sentido e o eixo X veio para esse sentido. Certo? Então aqui é um exemplo de giro ao redor do eixo Z, que é o eixo C, que no caso está girando. Ele pode girar tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Se a tua ferramenta está para o lado de fora, como se fosse no torno convencional, o sentido de giro da placa tem que ser no sentido horário. Isso olhando do lado da peça para a ferramenta. Quando a tua ferramenta está para o lado de dentro do teu CNC, a tua peça tem que girar no sentido anti-horário. Isso olhando da tua peça para a tua ferramenta. Então aqui tem um link que eu vou deixar para vocês. Esse link aqui é de um site. Ele tem algumas explicações que eu gostaria que vocês entrassem no site, dessem uma vasculhada lá. Ele tem algumas aulinhas lá que vocês podem estar fazendo por interesse próprio. E vocês podem estar desenvolvendo um pouquinho mais junto lá. Vocês podem estar entendendo um pouco mais o que é o plano cartesiano. Vocês podem estar se inteirando um pouco mais. Talvez consiga até fazer o download de alguma apostilinha. Vou deixar algumas questões aí para vocês. Gostaria que vocês respondessem, né? O que são fusos de esfera, o que são encoders. Deem uma pesquisada aí no YouTube. Vão estar de boa, segunda-feira ou terça, né? Segunda e terça aí vão estar tranquilo. O pessoal que estiver assistindo o vídeo na segunda pode fazer na segunda. O pessoal que está assistindo na terça pode fazer na terça. Vai ser um videozinho bem rápido, né? Esse que a gente já está terminando aqui. Gostaria que vocês entrassem nesses links, que são links aí para vocês assistirem uns videozinhos, para se interessarem no assunto, né? Então assim, a gente vai ter um videozinho ali da Home, institucional, mostrar que a Home é uma marca de máquina-ferramenta
já há algum tempo aí, ela é brasileira, é uma marca forte aí no mercado, e ela já comprou uma outra empresa lá na Alemanha, se não me engano, e está crescendo cada vez mais. Eu gostaria que vocês assistissem o videozinho da institucional dela, é bem bacana. Tem aí então alguns exemplos de centros de usinagem, e gostaria que vocês assistissem aí centro de torneamento de 5 eixos, para vocês verem as máquinas trabalhando e ver como que elas funcionam, beleza? Aí respondem essas duas perguntinhas aí para mim. Vou mandar para vocês uns PDFs também. Vou mandar 2 arquivos em PDF do dia 1. E daí gostaria que vocês lessem esses PDFs, dessem uma vasculhada, dessem uma olhada, ver o que ele tem, o que vocês entenderam. Tragam as dúvidas para dentro da sala de aula e a gente vai resolver junto. Espero que eu tenha passado para vocês assim alguma ideia de como funciona, né? Qual a lógica de funcionamento da máquina operatriz CNC. E eu vou passar uns slides em sala também explicando um pouco mais aprofundado, né? Uma redundância do que a gente já viu hoje, um pouco mais aprofundada com um contato mais pessoal. Beleza, galera? Um abraço.